Boa noite, que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que você seja uma bênção por onde você passar. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você e na sua casa e que você possa transmitir esse amor que vem do Senhor, o amor ágape, o amor que nos move, o amor que toca em nossas vidas e que nós podemos ver o agir do Senhor. Em Jó, o livro de Jó 42, verso 5, diz assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, agora, os meus olhos te veem. Muitas vezes nós caminhamos, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, ouvimos falar do Senhor, mas chega um momento em que Ele se revela de tal forma em nossas vidas, que nós começamos a ver os feitos do Senhor e a andar com Ele. Que o Senhor sempre fale ao seu coração, que o Senhor sempre te guarde e que possamos sempre transmitir esse Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é presente em nossa vida. E eu gostaria de orar com você nessa noite e interceder pela sua vida, pela nossa nação, por essa igreja, pela nossa cidade, interceder para que o Senhor possa fazer maravilhas aqui e agora. Vamos orar? Senhor, como Tu és bondoso, como Tu és vivo, como Tu és verdadeiro. Eu, juntamente com os meus irmãos que estão em suas casas, nós, ó Pai, rendemos glórias a Ti. Nos prostramos diante do Senhor no início desse culto, já para Te adorar. Queremos, Senhor, sentir a Tua presença, queremos olhar para Ti e ver como o Senhor tem agido em nossas vidas. Agradecemos muito pela Tua presença, agradecemos muito pela vida que vem do Senhor, agradecemos muito pela graça do Senhor em cada vida. E eu peço, Senhor, primeiramente a nossa nação, essa nação tão sofrida. Peço, Senhor, ao nosso presidente, que o Senhor possa cuidar dele, que ele, Pai, possa agir, ó Pai, conforme a vontade do Senhor. Peço, ó Pai, que o Senhor esteja com o legislativo, com o judiciário, que o Senhor, ó Pai, possa usar aqueles homens e aquelas mulheres que estão ali, ó Pai, ali em Brasília, para fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que eles façam. Que o coração deles seja quebrantado, que o coração deles, Senhor, em nome de Jesus, possa, ó Pai, ter o agir do Senhor. Peço pelo nosso estado, peço pelo governador desse estado, peço ao Pai por esse povo tão sofrido do nosso estado também. Pessoas, ó Pai, que vivem na extrema pobreza, pessoas que vivem, ó Pai, segundo os estudos que têm sido feitos, ó Pai, com apenas R$1 por dia. Pessoas, ó Pai, que têm passado fome. Que o Senhor, ó Pai, possa suprir, ó Pai, e usar esse governador, ó Pai, os vereadores, Senhor, também, para abençoar, ó Pai, vidas. Que o Senhor cuide, ó Pai, da nossa cidade, cuide do nosso prefeito, cuide, ó Pai, dos vereadores também aqui. Cuide, ó Pai, e toque no coração desses governantes para que eles possam, Pai, fazer políticas públicas em que o povo, ó Pai, também tenha alguns privilégios. Que a nossa Constituição
a Constituição brasileira de 1988 seja cumprida, Senhor. Que todos sejam iguais. Que todos tenham o direito de ir e vir. Que possamos, Deus, em nome de Jesus, ter e ser, ó Pai, um país democrático. Peço, Senhor, pela nossa igreja, peço pelos líderes da nossa igreja, peço pelos pastores da nossa igreja, peço pelo pastor Mateus, que o Senhor cuide dele, que o Senhor cuide da sua família. Peço, Pai, pela vida e pela família do pastor Roberto. Peço, Senhor, por todos os presbíteros, por todos os diáconos. Peço, Senhor, por cada membro, do menor ao maior, que o Senhor cuide e que o Senhor use, Senhor. Que o Senhor faça maravilhas nessa igreja. Que o Senhor me use nessa noite. Esse é o meu pedido, o meu agradecimento e a vida que desejo sempre ter com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos. De ti mais de ti menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Mais de ti, Senhor. Mais de ti. Mais de ti. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade,
servo de todos os irmãos. Mas de ti, de ti. Mais de ti, Senhor, em nossas vidas. Mais de ti, Senhor, porque sem ti nós nada podemos fazer, Deus. Que nós possamos, ó Pai, nos colocar em nosso lugar, servos e servas do Senhor, e que possamos buscar cada dia mais, não como uma obrigação, mas por adoração, por gratidão a todas as coisas que o Senhor já fez, está fazendo e fará. Que possamos, Deus, olhar para Ti e ver as maravilhas que o Senhor tem feito em cada vida. Que possamos entender que somente o Senhor é Deus e que somente o Senhor é o provedor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como é bom estarmos aqui, como é bom louvarmos a Deus, como é bom nos derramarmos diante do Senhor, como é bom adorarmos aquele que reina e que sempre reinará. Aquele que se faz presente em nossas vidas, aquele que toca profundamente em nosso coração, aquele que é, aquele que é nosso Deus. Eu gostaria aqui desse momento de te convidar a ler um trecho da palavra sagrada do nosso Deus, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, verso 1 em diante, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi lida e a Sua palavra será meditada aqui nesta noite. Eu peço a Ti, Deus, usa-me, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o tempo. Quando falamos do tempo, muitas e muitas coisas passam em nossa cabeça. Talvez aí em sua mente está a sua vida lá na sua infância, onde você nasceu. Talvez na sua mente agora está o momento em que você, adulto, casado, conheceu sua esposa ou seu esposo. O dia em que vocês disseram sim lá no altar. O dia, talvez, que vocês compraram
um carro. Talvez que vocês compraram uma casa ou conseguiram alugar uma casa. Para os filhos, os menores, talvez aqui esteja passando à mente o dia que ele ganhou um presente, talvez um dia que ele ganhou um abraço, um dia em que ele ouviu do seu pai e da sua mãe: eu te amo. Existe um filósofo pré-socrático chamado Heráclito. E ele tem uma máxima que é: a vida é sempre um constante devir. Ele defende a teoria de que tudo muda, que nada é estável e que as coisas estão sempre em mudança, as pessoas estão sempre em mudança. Existe uma máxima dele também que ele diz que um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. E aí você deve estar se perguntando: mas como isso pode acontecer? Como um homem ou como eu posso entrar em um rio e não me banhar 2 vezes no mesmo rio? E a ideia dele é que nós, seres humanos, nós mudamos, as nossas células se renovam. Então, aquele homem ou aquela mulher que entraram no rio há alguns instantes já não são os mesmos. Também ele defendia que aquela mesma água que havia passado por você, te banhado, já não era a mesma, porque a corrente a levou. O tempo. Nós, seres humanos, trabalhamos o tempo cronos, o tempo cronológico. Temos o passado, temos o presente e pensamos no futuro. Quando olhamos para o tempo em que estamos vivendo, e alguns dias atrás, nos noticiários, nós nos lembramos de um fato que ocorreu há 20 anos atrás. Aquele ataque que houve nas Torres Gêmeas. Aquele ataque que aconteceu ao grande centro financeiro do mundo. Aquele ataque que aconteceu e que muitas e muitas pessoas inocentes morreram. Pessoas que estavam trabalhando, pessoas que saíram da sua casa e que se despediram dos seus filhos, mas que não voltaram mais por causa de um ato de alguns homens. Pessoas que talvez pegaram um avião, estavam indo a passeio ou a trabalho, mas que não chegaram ao seu destino ou aquilo que eles tinham programado. Quando nós olhamos para a vida de Jó, o homem mais rico de todo o Oriente, um homem próspero, um homem que tinha todas as coisas que ele necessitava ao seu dispor. Tinha filhos, filhas. Tinha, diz a palavra, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha muita gente que estava com ele e trabalhava para ele. Um homem próspero. Mas diz a palavra também que os seus filhos se reuniam para ceiar juntos e o seu pai os separava, os santificava, e aqui é aquilo que nós entendemos e aquilo que é bíblico. A santificação é a separação. Sede santos porque eu sou santo. Somos separados por Deus para a sua obra. Ele os santificava e
entregava ao Senhor cada um deles continuamente. Ele não orava somente pelos seus pecados, mas sim também pelos dos seus filhos. Ele os entregava na presença do Senhor. O homem mais rico da sua época era um homem que era temente a Deus. Mas diz a Sagrada Escritura que quando o Senhor estava com os seus, ele foi interpelado pelo diabo. Diabolos, inimigo, mentiroso. E o Senhor fala: você viu meu servo Jó? Ele é assim porque ele tem todas as coisas, porque ele é rico. Daí o Senhor fala para ele: tá bom, então você pode tirar, mas não tire a vida dele, não mexe com a vida dele. E diz a palavra que os seus filhos morrem enquanto estavam juntos, ele perde os seus bois, o fogo caiu do céu e queimou as suas ovelhas e os servos dele. Os caldeus dividiram em 3 bandos e atacaram os camelos e levaram embora e mataram os servos desse homem. Mas Jó diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. Mais para frente, a sua mulher, vendo ele com as chagas no seu corpo, que ele limpava com cacos as feridas, disse a ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Depois ele tem encontro com alguns amigos que tentam falar do pecado, tentam trazer à memória dele aquilo que ele poderia ter feito. Tentam, de alguma forma, mostrar para ele algo que ele havia feito, mas que amigos são estes? Quantas e quantas vezes nós erramos ou pecamos e ao invés das pessoas virem e nos abraçar, ao invés das pessoas virem e nos estender a mão, ao invés das pessoas virem e nos ajudar, elas apontam o dedo. E uma vez eu ouvi de uma pessoa assim: quando você aponta o dedo para uma pessoa, existe 3 para você e 1 para o céu. Não é assim. Muitas pessoas passam pela nossa vida e ao invés de elas nos ajudarem, ao invés delas nos abraçarem e tentar entender de alguma forma o que aconteceu, elas atacam. Elas nos ferem, elas nos expõem ao ridículo, tentando acabar com cada um. Mas o interessante é que o mesmo Deus que permitiu que essas coisas acontecessem com Jó é o mesmo Deus do tempo
É o mesmo Deus da história. É o mesmo Deus que age. É o mesmo Deus que é presente. E que no seu tempo certo, Ele faz maravilhas. Quantas e quantas vezes queremos nos justificar? Quantas e quantas vezes queremos defender Deus? Quantas e quantas vezes nós olhamos, irmãos, para as nossas vidas e queremos justificar as coisas que fazemos e nos esquecemos que quem nos defende, quem nos justifica é o Senhor. Mesmo diante da catástrofe que aconteceu na vida de Jó, mesmo ele perdendo a sua família, perdendo os seus bens, perdendo a sua saúde, vendo os seus amigos falando daquela forma com ele, o Senhor Deus, o Deus do tempo, o Deus presente, é o Deus que restaura a saúde de Jó, que restitui os seus bens, a sua família. E Jó declara ao Senhor: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora de contigo andar. Que o Senhor te abençoe, que você possa olhar para o Senhor do tempo, aquele que toca em nossas vidas, aquele que age em nossas vidas, aquele que muda a trajetória das nossas vidas, aquele que é presente em nossas vidas. Toque em você nesse momento e que você confie no Senhor da história, no Senhor do tempo, pois Ele é o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos muito a Ti pela presença, pelo Seu senhorio, pela vida no Senhor. Agradecemos muito a Ti, porque mesmo em meio às mazelas da vida, mesmo em meio às traições, mesmo em meio aos momentos mais difíceis que possamos passar, as perdas, nós possamos e vemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Senhor do tempo e que o Senhor cuida de cada um de nós. Agradeço muito a Ti, Senhor, pela Tua presença. Agradeço pela presença santa da Santa Trindade em minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo esse culto, que estão participando desse culto. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor toque nos corações e que possamos declarar como Jó declarou: eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és o Deus presente, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você e na sua casa e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra até que Jesus volte. Amém.